Alô? 7 dias para pagar a sua conta. Oi? Oi, querida. Oi, alô? Aqui é a Samara. Você quer falar com quem? Com a dona Jaqueline? Não tem ninguém aqui com esse nome. Quem que tá falando, Jaque? É a Samara. Você conhece uma tal de Samara? Samara me ligou ontem, ela falou que eu tinha 7 dias, mas assim, não vou pagar agora, gente, não tem dinheiro. Ela quer dinheiro? Eu não tenho. Senhora, a sua conta vai ser cortada, senhora. É a conta do quê, Samara? Então, estamos subindo aqui do poço, tá? A gente tá subindo aqui do poço nesse momento, tá? Se você não pagar sua conta de água, infelizmente ela vai ser cortada. Samara, você pode enviar pra mim por e-mail, por favor, a gravação dessa ligação? Porque eu já falei 5 vezes que eu não vou pagar agora e você continua me ligando. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Menino Anormal. Eu queria agradecer em primeiro lugar, né, a todo mundo que ouviu os episódios anteriores. Pedir desculpa também, né, porque essa semana acabou não saindo os episódios nos dias que estavam saindo já. É uma confusãozinha que eu acabei fazendo por aqui. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. E hoje a gente tá gravando aqui um especial, né, um especial de Halloween. Que é um tema que eu adoro, eu sou muito fã. E eu tenho certeza que vocês também vão adorar ouvir várias histórias incríveis. Eu tô aqui com 2 amigos incríveis que eu conheço há mais de 10 anos. E trabalharam comigo em diversos eventos de terror também. Viveram boa parte da minha adolescência. A gente fez teste junto. A gente fez bruxa, já fez vampiro. Já fez diversas coisas, diversos trabalhos de Halloween. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, com vocês, Jaque Pita. Oi, gente. Boa noite. Ou bom dia, boa tarde. Não sei que hora você tá escutando, mas e aí? Se você tá no seu carro, se você tá dormindo, onde você tá ouvindo. E também o Léo Castro. Olá pessoal, boa noite. Boa noite, Jaque, boa noite, Rafa, boa noite você que tá ouvindo. Muito feliz pelo convite, muito obrigado, Rafa. Imagina, gente, vocês são os meus amores e é sobre isso. Eu já vou começar aqui a falar sobre algo que eu acho que é uma pergunta clássica, né? Filme de terror, vocês têm medo? Ai. Olha, eu sempre gostei de filmes de terror. Acho que desde que eu era criança. Quando eu me formei na pós, que eu estudei cinema, eu fiz o meu TCC sobre filmes de terror. Mas eu tava pensando sobre isso esses dias e eu acho que eu não gosto tanto, não é nem da história. Eu gosto das emoções que o filme de terror tipo, que ele causa na gente. Então, aquela sensação do suspense, né? de você ficar apreensivo e você não sabe que hora você vai tomar um susto. Eu acho que eu gosto disso, assim, dessa sensação. Do pré-susto, né? Eu sempre amei filme de terror, acho que sempre foi meu gênero favorito. Inclusive, eu e meu irmão, quando a gente era criança, a gente brigava muito, porque eu amava filmes de terror e ele odiava, porque ele tinha muito medo, ele tem um medo absurdo de palhaço. E eu sempre gostei dessas altas emoções, então sempre amei filme de terror, sempre assisti todos. Hoje em dia eu não assisto muito mais, porque sinceramente eu acho... eu sinto falta daquelas histórias pesadonas, sabe? Daquele filme de terror pesado que te deixa assim... Não sei se pode falar essas coisas aqui, mas deixa com o si na mão, sabe? Com o cu na mão, a gente fala assim. Tá liberado. Então eu gosto desse tipo de filme. Aquele que assim, você sonha depois, você fica perturbado, você... Entendeu? Você perde as estribeiras. Eu amo, é meu gênero favorito. Igual aqueles, tipo, na época do Exorcista, que você Isso. ficava, tipo, uma semana depois com medo de ir no banheiro. Ah, eu amo. E isso que a Jaque falou é muito foda mesmo, porque eu amo assistir filme de terror no cinema. Amo. E toda vez que eu vou assistir filme de terror no cinema, eu gosto daquela adrenalina, da música do suspense antes do susto. Que tem aquela música primeiro que, assim, vem todo o suspense, né? Tipo, a pessoa tá numa sala vazia, assim, escura, e ela vai olhando pro lado, assim. Você sabe que vai dar um susto e não dá o susto. Sim, Tipo, e aí eles te quando preparam você pro acha susto. quando você acha que não vai ter o susto, aí vem o susto. Vem. E eu gosto... Isso que o Léo falou dos filmes antigos, eu gosto porque, assim... São uns sustos clássicos, assim, né? Você sabe de onde vai vir o susto. Tipo, sei lá, você tá assistindo um filme da Exorcista. Se você sabe que a hora que ela levantar da cama, naquela cena, você vai levar um susto. Mas mesmo assim, você se assusta. Eu ia Isso que eu acho muito foda comentar desses algo filmes. assim, porque assim, filmes de terror tem uma máxima, né?
Que é, a gente sempre sabe que, sei lá, se o personagem escutar um barulho ali no outro cômodo da casa, o que a gente faria na vida real? A gente não vai ver o que é esse barulho. A gente vai virar pro lado, dormir, rezar 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria. E aí a gente fica... A gente fica assim... Eu ia perguntar isso mesmo. A gente fica perturbado com essa sensação, porque o personagem sempre vai lá ver o que é, sempre se ferra. E a gente fica assim, sempre perturbado com isso. Não, não vai! Meu Deus, você é louco, que ódio! Eu ia perguntar isso mesmo, tipo, se, sei lá, em alguma situação do tipo… É óbvio que, né, a gente não espera passar por nada disso. Mas vocês, o que vocês fariam? Vocês desceriam até o porão, por exemplo? Subiriam o sótão? Vocês… Mas nunca. O que vocês acham que vocês fariam? Não. Eu ia gritar lá de cima. Se tem alguém aqui, sai agora! Porque… Eu não tenho dinheiro, não tenho joia, entendeu? Não tem pão aqui, não tem pão. Vai embora. Porque a hora que eu descer aqui, eu vou atirar. Gente, Se eu chamar meu pai… Assim, é louco, né? Eu amo filme de terror, mas… Sei lá, eu tenho uma gata aqui em casa. Se ela começa a olhar pro nada, assim, eu já começo aqui. Glória, glória, aleluia! Então, começa já, Deus, eu não fiz nada de errado esse ano, meu pai. Ajuda o seu filho. Então, assim, é só o filme de terror mesmo. Agora, aconteceu comigo. Na verdade, prefiro que não aconteça. Podem ficar aí no cantinho de vocês, espíritos. Tô de boas. Já evito. É melhor, né? Apesar de ter muito medo de algumas situações, por exemplo, quando eu era criança, que tinha boneca em casa, essas coisas, eu sentia muito medo de boneca de porcelana, boneca assim. Você teve a da Xuxa ou da Eliana? Já? Aquela de 1,20 m. Que assim… Teve um caso, não teve? Virou… Teve um caso da boneca a boneca da Xuxa lá em Sorocaba tava matando gente. Ai, gente. E viralizou na época e todo mundo acreditou, né? Porque antigamente não tinha filtro. Se alguém falou que algum caso aconteceu, era verdade. Era isso, né? Era bizarro. Então, e aí… o que eu ia falar? Apesar de sentir medo de alguns, tipo… objetos, ou sei lá, personagens, tipo, tem gente que tem medo de palhaço, essas coisas. Eu gosto muito dos personagens em si. Então, por exemplo, no meu chaveiro aqui de casa, ele tem uns bonequinhos pendurados, esses que a gente compra em banca de jornal. Aí eu tenho do Chuck, do Fred e do Jason. E aí, tipo, eu gosto da figura deles, sabe? Apesar de morrer de medo, por exemplo, se eu sonhasse com o Fred, eu acordaria morta, provavelmente. Não teria chance. Medo, Mas eu acho muito estranho isso, porque, por exemplo, a estética de um monstro, assim, de um bicho de terror, não sei, eu tenho muito esse apego, assim, tipo, eu gosto de olhar pra isso, sabe? Tipo, eu gosto de estar olhando, assim, porque eu acho… De certa forma, eu acho eles bonitos. Não sei explicar assim, se é algum tipo de fetiche. É que eu acho que eles acabam despertando uma certa nostalgia na gente. Por exemplo, o Fred Krueger, é Krueger, né, gente? Krueger. No Brasil é Krueger. No Brasil é Federico Souza. No Brasil é Felipe. Mas o que eu ia comentar é que, assim, é um filme que eu morria de medo quando eu era criança, mas hoje, se eu parar e assistir um Fred Krueger, eu vou me divertir pra caramba. Eu vou falar, ai, que cara da hora, porque eu gosto muito da imagem dele, porque traz essa nostalgia, né, de quando eu assistia, quando eu era criança. Então, esses filmes trabalham muito com o imagético, né, a gente fica muito forte a imagem na nossa cabeça. Sim, teve uma coisa que eu cresci, eu comecei a perceber a diferença, que é, por exemplo, quando eu era criança, eu assistia os filmes do Chuck e eu sentia muito mais medo do que qualquer outra coisa. Hoje em dia eu assisto os filmes dele e eu me divirto porque eu percebo como as piadas do filme. Porque o Chuck, ele é muito debochado. Tipo, tem várias cenas dos filmes que ele é até, tipo, sexualizado. Eu lembro de cena do filme do Chuck que ele se questionava sobre ele ser fértil ou não, porque ele é de plástico. Né? Ou, tipo, dele tá no motel com a noiva dele, como bonecos lá dentro. E aí, tipo, mostrava eles no espelho, assim, do motel, na cama redonda. E, tipo, eu criança não tava nem tinha pra isso. Mas hoje em dia eu assisto isso e eu acho engraçado. Sim, são sacadas que a gente não tem quando a gente é criança, né? Sim. E acho que hoje o fato da gente ser adulto também, tipo, a gente meio que tem uma noção mais real daquilo ali, né? Porque, por exemplo, antigamente os filmes…
eles passavam numa realidade muito americana. Então a gente não se enxergava muito vivendo aquilo ou sendo vítima do filme, né? Por exemplo, tipo, por mais que a gente tinha medo, a gente não se via vítima. Hoje tem uma modernidade nesses filmes assim que você fica tipo, nossa, talvez eu passe por isso, porque perto da minha casa tem uma igreja. E aí você começa a meio que associar, tipo, mais o filme e a sua realidade, assim. Mas aproveitando que a gente tá falando de filmes e de terror, assim, vocês citaram alguns clássicos, né? Vocês têm algum personagem de terror favorito, assim, tipo, sei lá, a Bruxa de Blair, o Jason. Eu gosto do Jason por isso e isso. Como que é pra vocês? Ah, eu já me entreguei toda. O meu favorito é o Chuck. E, e eu Gosto gosto. de um bonecão, né? E eu gosto muito dos classicões mesmo, tipo o Fred Krueger, o Jason. Eu gosto muito das pessoas possuídas, tipo, tem a Emily Rose e a Regan, né, do Exorcista. Eu gosto dos clássicos, são os meus favoritos. Eu gosto de coisas bizarras. Então, meus personagens favoritos são aqueles tipo Pânico na Floresta, que tem aqueles 3 irmãos super esquisitos e deformados que saem correndo atrás das pessoas na floresta e querem matar elas. Eu sou fascinado, porque assim, eu fico morrendo de medo, mas eu gosto da bizarrice, sabe? Porque coisas do além, sei lá, o espírito que incorpora e a menina que fica possuída e tal. Essas coisas eu tenho medo, mas eu acho muito mais bizarro aquilo que tá mais na esfera humana, sabe? Desses caras deformados e feios e Um personagem malucos. de carne e osso Isso, mesmo, né? Exatamente. Tipo, facilmente poderia existir um serial killer na vida Exato. real com Exato. deformidade, né? Posso ir, sei lá, por um final de semana acampar e pode ter essas pessoas lá pra me matar, entendeu? Então tenho muito mais Sim. medo do que da Bruxa de Blair, que eu nem sei se existe direito ou não. Aí ela aparece Não, aqui beleza, amanhã, beleza. né? Agora o podcast acabou de perder todo e qualquer patrocínio de acampamento que poderia ter. Se você quer alugar uma barraca de campings, E a Bruxa de Blair tá ali só pra provar que ela existe. Eu vou me ferrar hoje. não tem uma história muito bizarra assim na vida, né? Tipo, relacionada a vulto, ou sei lá, foi dormir sozinho, paralisia do sono. Que eu tenho uma história bizarra de paralisia do sono, tá? Mas eu tenho medo até de contar ela, assim. Mas vocês têm alguma, assim, que vocês são traumatizados, levaram até pra terapia? Ó, na minha vida, eu acho que eu sou a minha própria bruxa. Eu tava até falando com o Léo um outro dia sobre isso. Eu sempre adivinho quando alguém vai morrer. Eu acho absolutamente qualquer coisa perdida numa casa, eu acho. E... A gente tá acabando o podcast aqui, tá? Boa noite a todos. Semana passada, tinha um dia que eu tava assim, matando e morrendo por um docinho, né? Aí eu falei assim, nossa, eu podia abrir essa gaveta e achar um chocolatinho. Juro pra você, a primeira gaveta que eu abri, eu achei 3 bis. Meu Aí eu Deus. falei, nossa, né? Então, assim, eu sei que toda família às vezes tem essas histórias, né? De um bisavô, um tataravô que era lobisomem, Sim, né? Uma avó que total. pulava cerca e falava que era culpa do boto cor-de-rosa. Então, assim, na minha família... na minha família, eu acho que essa pessoa sou eu. Mas, assim, eu tô curiosa pra saber a história da paralisia do sono. Eu gosto muito desse Eu tema. também, eu sou fascinado nesse tema. É assim, um negócio muito bizarro, porque eu ouvia que as pessoas falarem sobre, mas eu nunca tinha vivido. E pra mim, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu não duvido de nada. Eu posso não ter conhecimento na religião, na sua crença, mas eu não duvido. Se você acredita, ok. E aí, assim, eu nunca tive paralisia do sono. E todo mundo falava sobre, porque eu já tive. E aí, eu vi um negócio todo torto em cima de mim de salto alto, sabe? A pessoa falava De um negócio salto assim. alto. Sabe? Um negócio bizarro, assim. Né, eu tive essa paralisia. Eu não lembro se eu morava aqui, que hoje eu moro com uma amiga, ou se eu morava na casa do meu pai, ainda não lembro. Mas eu lembro que eu meio que acordei, assim, eu me vi no cenário onde eu estava, assim, como se eu tivesse, a minha alma mesmo, assim, tivesse vendo meu corpo deitado. Eu voltei pro corpo, assim, tipo, eu fiquei com os olhos abertos e comecei eu não consegui me mexer e respirar, assim. E é uma sensação, assim, que parece que tem alguém tampando sua boca mesmo, sabe? Tipo, você não consegue respirar, gritar, não falar nada. E eu lembro de ver, assim, uma pessoa com as 2 mãos na minha boca, assim, tipo, pressionando ela, sabe? A pessoa com o olho desse tamanho, assim, com o olho quase saltando pra fora. E a pessoa me olhando assim, tipo... E a pessoa não falava nada.
E era uma imagem meio de pessoa mesmo, humana, mas ao mesmo tempo não era. Assim, a sensação assim, que a pessoa passava, transmitia, não era humana. Só que aquilo, ela não me deixava sair daquela situação ali. E era muito bizarro assim, porque logo em seguida você acorda e você acorda com dores no corpo. Tipo, por exemplo, como eu sentia aquela criatura, né, tampando a minha boca, eu acordei com muita dor, assim, na bochecha e na parte da boca, sabe? Como se alguém tivesse me dado um soco, assim. Rafa, E eu acordei muito assustado. isso que você tá contando, assim, não. Gente, histórias de paralisia do sono não tem como contestar, sabe por quê? Todo mundo que vai relatar, assim, eu tô falando porque um amigo meu já relatou uma história dele de paralisia do sono, assim, de sair do. Ele falava que ele via ele mesmo dormindo na cama. Todo Você mundo fala que passou a mesma coisa, né? Isso aí, assim, é claro que é real, gente. Todo mundo passa essa história, que nem esse meu amigo não conhece o Rafael. Como que eles combinariam pra contar uma história igual e inventar lorota? Então, assim, real, gente. Nossa, É eu já ia. sobrenatural. Mano, eu já ia levantar que nem uma Beyblade girando, mas eu acho que não dá, né? Eu acho que você fica paralisado. Então, você não consegue, tipo, é a sensação que tem várias pessoas te segurando, assim, sabe? Tipo, sua perna, sua mão, e você não consegue se mexer, falar, você não consegue respirar nada. Você só fica com o olho aberto, enxergando tudo que tá acontecendo, assim, sem poder fazer nada. É muito Gente, assustador. pelo amor de Deus. E, tipo, tá sempre muito escuro, assim, o ambiente, sabe? Que É horror. dá uma sensação de solidão, assim. Parece que você vai morrer triste, chorando, e sua vida acabou. Sério. Gente, eu tenho histórias. Na verdade, assim, essas histórias são dos meus pais. O que as torna mais verídicas ainda, porque meus pais não mentiriam Isso que eu ia pra mim, falar. gente. Meus pais não mentiriam pra ninguém, entendeu? Apesar Se de fosse terem uma história passado a sua minha- infância inteira mentindo pra você dentro do mercado, sobre Isso. isso jamais eles mentiriam. Não, mas assim, eu tenho certeza que eles não mentiriam sobre essas histórias e eu carrego elas comigo até hoje, tenho medo delas e é o seguinte. Para contextualizar, preciso contar uma informação antes que era. Meus pais, eles já tiveram vários trabalhos, assim, entre eles o famoso trabalho de caseiro, que é você mora num lugar e você cuida ali, né, daquela coisa, daquela casa, enfim, eles já moraram Eu tô com medo. em complexos, eles já moraram em casas de pessoas que tinham outra casa, e eles tinham, enfim, trabalho de caseiro. Aí, teve uma época da vida, meu irmão já era nascido, eu não, e eles moraram em uma casa e eles cuidavam de um complexo de casas, assim, de uma casa enorme que tinha do patrão, do meu pai e da minha mãe, enfim, que ficava num quintal enorme, então eles moravam na casa dos fundos e tinha essa puta casa grande ali mais pra frente no quintal. Até aí, beleza. Esse patrão dos meus pais, ele... Eu amo essa continuação. Até Quando aí, já tudo não bem. tava Até aí, nada tudo bem, bem. meu Deus. Já não tá nada bem. Até aí. O patrão dos meus pais, gente, nessa época ele fazia várias festas nesse casarão, assim, ele chamava muita gente, ele era bem vida louca, sabe? Altas bebedeiras, altas festas, altas surubas e não sei o quê. Aí, beleza. Era sempre comum escutar alguma movimentação lá. Meus pais, eles relatam que chegou uma época da vida que eles começaram a sentir umas energias diferentes, assim, umas coisas estranhas aconteciam, do tipo, eles Amado. estavam lá na casa deles, normal, de boa, sei lá, era 9 horas da noite. Vai quebrando, senhor. Aí minha mãe ia lá, olhava pela janela do casarão, tinha a luz acesa, tipo, tinha gente passando, tinha gente conversando como se estivesse rolando uma festa lá, não sei o quê. E aí eles comentavam entre eles, era João o nome do cara, do patrão na época, não lembro. E aí eles falavam, nossa, o João deve estar aí dando festa, né? Porque tá mó converseia lá, tem luz acendendo, apagando. Será que é bom lá dar uma olhadinha, ver se ele precisa de alguma coisa? Gente, meu pai ia lá, chegava, a casa tava assim, silenciosa, trancada, não tinha absolutamente Nada ninguém, acontecendo. nada acontecendo. Aí ele voltava pra casa, passava um tempinho, eles começavam a escutar de novo. Conversa, porta batendo, luz acendendo, luz apagando. Beleza, até aí tudo bem, gente. Isso foi só pra Até aí. trazer o contexto, tá? Ah, A história mesmo que eu vou contar aqui é de um palhaço de brinquedo, que normalmente tinha um palhaço de pelúcia. Nessa mesma época que eles moravam nessa casa, minha mãe tinha um tio que trabalhava de gari.
Então esse era o trampo dele e tal. Um dia ele achou um boneco de um palhaço, um palhaço de pelúcia, assim. E minha mãe era meio que adorava palhaços, enfim, ela adorava essas pelúcias e tal. Ele achou um boneco super bem conservado, em bom estado. E ele deu essa pelúcia de presente pra minha mãe. Ele já começa errando aí. Já foi o erro já foi aí. Aí, como se não bastasse ser um palhaço achado na rua pelo tio da minha mãe, não sei o que, não sei o que lá, minha mãe pega e coloca esse palhaço de enfeite na parede, na frente da cama dela e do meu pai, dessa Tia casa que eles Rita, tia moravam, Rita. que já aconteciam todas essas coisas. Aí, beleza. Uma bela noite, estava lá meu pai e minha mãe dormindo, e aí minha mãe lá olhando pro palhaço, já tinha desligado a TV. Minha mãe começou a catar, assim, perceber que o palhaço tava dando uma mexidinha nos olhos dele. Porque ele tinha aquele olho de boneco, assim, sabe? Que parece meio bizarro, porque parece de verdade, meio Annabelle, sabe? Que é meio vidrado, assim, né, o olho. Exatamente. E é um olhar muito brilhante, assim, tipo, tô muito feliz de estar aqui, viu? Exatamente. Aí minha mãe falou, comecei a perceber que aquele palhaço tava olhando assim, ele olhava pra esquerda, olhava pra direita, e ele começava a mexer os olhos. Aí meus pais sempre se chamaram de Mo, até hoje, Mo, sabe? Aquela coisa Ai, bem fofa. gatilho. Do nada, eu acabei de ser arrebatada. Não! Eu tô Tá tudo chorando, bem. mas não é nem pela história de bem. terror. Não é nem pela história, porque eu não tenho emoção. Até aí tudo bem. Continua. A minha mãe virou pro lado e falou, Mo, você tá vendo o que eu tô vendo? Aí meu pai acordou meio desorientado. Gente, juro pra vocês, meu pai relata isso até hoje. Ele olhou pro palhaço, o palhaço estava mexendo o olho de um lado para outro. Meu pai vira, começa a olhar pro palhaço e o palhaço está, de fato, mexendo o olho de um lado para outro. Gente, assim, foi um desespero, foi um fuzuê. Minha mãe tremia e não sabia o que fazer, não sabia se pegava o palhaço, não sabia o que fazia. Aí, ok. Amanheceu, depois já de uma noite de muito pânico, de muita Calamidade espiritual. muita calamidade espiritual. Depois de uma noite tranquila de sono. Isso, bem tranquilinha. Ela pegou eles pegaram um palhaço, falou, não, esse palhaço tá amaldiçoado, gente, a gente não pode ficar com isso aqui. Eles botaram num saco preto de lixo. Ai, meu Deus. E aí, para, gente. Olha essa ideia. Meu pai tava com tanto ódio, meu pai tava com tanto medo, ele começou a dar nó nesse saco. Ele deu um nó, 2, 3, 4, 5, ele deu, sei lá, 10 nós nesse saco preto. Antes de sair pra trabalhar, ele deixou lá na lixeira, no portão de casa, foi trabalhar, minha mãe foi trabalhar. Bota fogo. Okay. Era dia do lixeiro passar, gente. Aí, beleza, o lixeiro passou. Galera, quando eles voltam pra casa, assim, de todo o lixo que tava lá na lixeira pros lixeiros levar, o que tava lá? Adivinha? O saco preto O fudido do palhaço. Isso. O saco, gente, estava com uns 30 nós que meu pai deu. Quando minha mãe vai pegar o saco, que tava lá com todos os nós, cadê o palhaço? O palhaço não estava dentro do saco, gente. O saco tava lá Gente, era um beijo, ó. Palhaço, fique com a casa, boa noite, é sua. Gente, eu juro pra vocês, assim, o saco tava lá intacto, com todos os nós, e o palhaço não estava dentro. Pra piorar, aí você me pergunta, Léo, tem como piorar essa história? Tem, gente. Ó, meus pais tiveram que deixar essa casa porque assim, por causa do palhaço. Sobrenatural, né? Por causa do palhaço. Obviamente. Já não bastasse essas coisas bizarras que aconteceram outras muito bizarras, assim, do tipo minha mãe sair pra trabalhar e sei lá, meu pai ficar em casa e meu pai vai tirar aquele cochilo da tarde. Meu pai tem um sonho que corvos estavam bicando ele, que estavam bicando o rosto dele. E ele liga pra minha mãe desesperado, falando, meu Deus, vem me ajudar, que tem alguma coisa acontecendo. Como se ele estivesse tendo uma paralisia do sono, sabe? Uma coisa assim. Eu ia falar isso.
lembra muito paralisia, né? Exato. Tipo, esse relato aí. Minha mãe saiu correndo do trabalho nesse dia, foi pra casa. Gente, juro pra vocês, foi tudo um sonho do meu pai. Só que quando minha mãe chegou em casa, que ela viu meu pai tava com a cara inchada e machucada, como se, sei lá. Porque ele relatou que no sonho, lá no surto dele, os corvos estavam bicando a cara dele. E minha mãe chegou e, de fato, ele tava com a cara inchada e machucada. E assim, como que você explica uma coisa dessas? Meu Deus. Jesus Cristo. Assim, Não, eu tava pensando aqui, gente, esse palhaço é a Annabelle, né? Analhaço Palhabelle. É a primeira versão, é a versão Ele teste. foi o palhaço possuído real, gente. É real, então assim, tomem cuidado com palhaços. Ah, louca, brincadeira. Mas é uma história que meus pais contam até hoje, assim, gente, eu não duvido, porque meus pais não mentem, de verdade. Eu não tenho dúvida que essa história aconteceu e eu me cago inteiro. Eles contando, gente, é muito mais legal, você fica com muito mais medo. Mas são histórias aí são aí histórias da vida que já aconteceram e, enfim. Histórias que o povo conta, né? Já dizia Histórias Gugu? que o povo conta. Não lembro. Aproveitando assim, né, que a gente já tá contando algumas histórias, vocês acreditam em alguma superstição, assim, de Halloween? Assim, tem as clássicas, né, do gato preto passar embaixo de escada, né, essas coisas. Pra mim, são coisas, né, nada a ver, assim. Mas vocês têm alguma, assim, que vocês falam... Olha, eu não duvido, mas também não vou passar embaixo dessa escada. Olha, Rafa, né? eu não tenho nenhuma religião, mas eu me considero uma pessoa muito religiosa. Eu penso assim, nessa época de Halloween, as pessoas ficam mais abertas, né, tipo, o que é oculto, pro que é místico. Porque as pessoas estão achando muito engraçado, estão achando muito legal, estão se fantasiando, estão enfeitando as coisas e tal. Então eu acho que nessa época, essa abertura pode sim fazer com que essas coisas ocultas e místicas fluam e aconteçam. Mas assim, eu acredito em tudo. Eu acho que tudo é válido. Eu acredito em todas as coisas. Eu ando assim com o terço, a Bíblia, um santinho na bolsa, o colarzinho do santo padroeiro, o do acendo vela. Deixa eu só fazer um comentário. É muito louco, porque assim, não sei se vocês também têm isso. Quando a gente começa a falar dessas coisas de Halloween ou de filme de terror e tal, eu começo a enxergar coisas que me dão medo em qualquer lugar. Por exemplo, agora, a gente, pra quem não sabe, né, nós estamos gravando à distância, eu, a Jaque e o Léo, a gente tá fazendo isso através do Zoom, a gente está se vendo. A Jaque, ela tá na sala da casa dela, com a cortina meio aberta e o vidro atrás, assim. E pra mim, eu consigo visualizar uma pessoa ali facilmente. Bel! Mas eu sei que isso é coisa do meu medo. Eu já nem tô olhando pra tela. Eu vou daqui, melhorar ainda a gente, porque eu tô com medo situação. de ver alguma O coisa gato ali. preto aqui, ó. Agora, Já que não, tem mas ele é gato fofo. preto. Bruxa! Não maltratem os Queime-a. gatos, gente. Eles Não são maltratem fofos, os tá? Pra fogueira, fogo nela. Gente, eu não passo debaixo de escada, por exemplo. Eu não gosto de deixar meu chinelo virado, porque eu acho que minha mãe vai morrer. Eu não Esse eu acredito muito. Eu não ando pra trás, por exemplo. Quando eu vou pegar o trem, eu não sento assim de um modo que eu vá fazer a viagem de costas, sabe? Porque eu acho que minha mãe vai morrer também. Tem essas loucuras, assim. É aquela coisa, assim, né? Eu não duvido. Mas também eu não vou Então, assim, arriscar. Tem coisa, eu posso gente, que evitar- também não tem porquê, né? A gente querer ficar. Se Aqueles. eu posso evitar, né? Eu não Por que concordo, porém respeito. É a minha opinião. É a minha opinião. Mas tem esses rolês, gente. Eu tomo cuidado com umas coisas aí, porque nunca se sabe, né? E vocês já foram pra, por exemplo, festas de Halloween, assim, fantasiados? Assim, né? Tinham os clássicos antigamente, que eram clássicos também em festas, né? As fantasias clássicas. Mas hoje a gente tem muitos outros personagens, novos personagens que surgiram aí, né? Que são febres, né? Por exemplo, agora a série Round Six, né? É uma série exatamente de terror. Mas, né, por exemplo, tem a boneca ali, que Mas todo tá mundo com terror. morre. Tem os daquela funcionários boneca. lá, né? Que a Exatamente. galera bota uma touca e a máscara. Vocês iriam, tipo, tem alguma ideia de fantasia, assim? Nossa, hoje tem uma festa de Halloween, eu iria desse personagem, porque ele é, ó... Aquela, né? Vou fantasiada de Joe daquela série You. Vou botar só um boné. Nossa, medo. Morro de Econômica. medo. Morro de medo. Econômica. Stalker também é personagem de terror. Sim.
Sim, Ai, serial gente. killer, aquelas. Pior que eu não tinha pensado nisso, das coisas atuais. Essa semana quase que eu fui na 25, eu ia comprar uma peruca Chanel loira pra ir de noiva do Tia aqui nas festinhas de final de semana. Mas aí eu reparei que eu não tinha o vestido e nem a jaqueta, daí ia ficar muito caro o look. Então tô pensando o que podia ser um pouco, E não vale a mais, pena. mais prático e mais atual. Ano passado a galera ia de. Ano passado não, retrasado, né? Antes da pandemia. A galera ia de La Casa de Papel, né? É muito doido, né? Porque, por exemplo, pode não ser uma fantasia, pode não ser um filme, uma série de terror, mas as pessoas ficam com medo e elas associam isso, né? Tipo, ao terror e transformam isso em fantasia. Sim, sim. Eu Eu gostei muito de uma fantasia que eu vi no Instagram esses dias, que tem aquele cara que é a Karen Kardashian, sabe? Que ele foi pra uma festa fantasiado, tipo, dele mesmo com um manequim, com a peruca da Karen Kardashian na mão, assim. Eu achei muito da Meu hora. Deus. Criatividade, né? Gente, eu acho que se eu fosse pra uma festa hoje, pra assim, abalar as estruturas, pra tacar o terror, eu iria fantasiado de política brasileira. Tudo louca, militou. Lacrastê, caralho. Olha o som que tava sendo quebrado. Lacre. Não, brincadeira, gente. Apesar da política brasileira, né? Um horror. Eu não sei, eu acho que eu ia naquela vibe que eu comentei com vocês, assim, acho que eu faria personagens bizarros, acho que eu compraria máscaras bizarras, deformadas. Eu gosto muito dessa vibe, assim. Classicão. O classicão, exatamente. Como eu citei lá no começo, né? Eu e a Jaque e o Léo, a gente se conhece há muito tempo, desde a adolescência. E a gente se conheceu através de um evento que acontecia aqui em São Paulo, que era as Noites do Terror no Play Center, né, o falecido Play Center. E era um evento muito grande, assim, era o maior evento de terror da América Latina. E, assim, existia uma comunidade, né, de pessoas, de fãs, apreciadores desse evento. A gente se conheceu lá. Desse tipo de evento, a gente acabou criando um gosto, né, pela atuação, pelo teatro. E a gente começou a trabalhar né? A gente começou a trabalhar com esse tipo de evento também. E eu queria saber pra vocês como era, assim, tipo, a relação de vocês, né, em primeiro lugar, assim. Por exemplo, vocês lembram do primeiro evento que vocês fizeram, personagem? E como é estar do outro lado, né? Porque geralmente a gente tá do lado que leva o susto, né? Mas ser a pessoa que faz o susto acontecer é uma sensação diferente? Eu lembro do meu primeiro evento, foi numa balada em Guarulhos, e a personagem foi tipo uma bruxa velha. E, tipo assim, era uma experiência completamente diferente mesmo, porque a galera que tava lá tava, tipo, querendo se divertir, achando engraçado, bebendo e tudo mais, e a gente tinha que meio que chamar a atenção da galera pra gente mesmo. Eu acho que o mais chamativo foi em parque mesmo. Porque a galera tava ali passando e a galera tava ali pra zoar, né? Tem gente que leva susto e bate e tudo mais. Isso é uma coisa que sempre me perguntam quando eu falo que eu trabalhei com essas coisas. Ah, você se divertia também? Você era legal? Era não sei o quê? Gente, é muito punk. É tipo, você tem que ficar concentrado o tempo inteiro pra não cair na gracinha dos outros e de repente se perder no personagem, né? Como a gente fala. E isso me lembrou uma coisa, por exemplo, a gente chegou a fazer Hora do Horror do Hopi Hari, né? Que é um outro parque de diversão aqui de São Paulo, que também tem esse tipo de evento. E é muito louco porque eu aprendi lá que você vai lidar com vários tipos de pessoas em todos os dias do evento, né? E a todo momento, assim. Então você tem que estar preparado pra tudo, assim. Pra gente que tá ali pra te zoar, pra tentar te assustar. Com pessoas que, assim, morrem de medo mesmo, assim, né? Eu já cheguei a encontrar pessoas, a assustar pessoas que a pessoa logo em seguida desmaiava, assim. Eu já levei um soco na cara da reação da pessoa, né? Porque tem gente que quando leva um susto ali, ela tem esse tipo de reação, né? Tipo, vou bater nessa coisa que tá me assustando pra me proteger. Então é muito louco porque você tem que lidar com todo tipo de emoção e de reação a todo tempo. E não só de visitante, eu digo mais. Teve o ano que eu trabalhei lá no Hopi Hari, que eu ficava dentro de um dos labirintos, que era o manicômio. E lá dentro era como se os brinquedos tivessem tomado conta, né, do manicômio, e cada brinquedo assumiu o posto de cada
cômodo que tinha lá dentro. E a personagem era uma boneca que ficava na cozinha do manicômio, onde preparava a comida do pessoal internado. E assim, eu ficava entre 2 outros cenários. Tinha um antes de mim, era onde era a sala de jantar, e tinha um depois de mim, que era uma sala como se fosse de enfermagem. E tinha outros monstros antes de mim e depois de mim. E, assim, era aterrorizante, principalmente em dia de semana, ficar lá esperando entrar uma turma de visitante, porque não ficava em silêncio, ou não ficava um clima, né, de confraternização da firma. Ficava. Não, cara, ficava tipo barulho da sonoplastia do labirinto. Então era barulho de gente gritando, barulho de murro na parede, barulho de gente agonizando. Né? E tinha colegas, tipo, outros atores que estavam trabalhando, que pra eles não perderem o pique, né, pra hora que entrasse a próxima turma de visitante e eles não ficarem, tipo, frios, eles continuavam no personagem, mesmo que não tivesse nenhum visitante passando. Então, assim, não tinha nenhum visitante, tava só a gente lá dentro. E eles completamente transtornados, subindo em cenário, gritando, falando sozinhos, tipo, interpretando o personagem deles como se fossem eles. E eu, tipo, lá no meio, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu completamente... Literalmente todo manicômio. Sim, eu completamente caracterizada, né? E pensando tudo isso, assim, eu com um vestidão de armação, peruca, chapéu, e pensando, misericórdia, Senhor, será que eu volto pra casa hoje? É muito louco, porque, por exemplo, quando a gente tá atuando, né, nesse tipo de evento, a gente sabe, né, o que a gente tá fazendo ali no momento da atuação, mas a gente não tá se vendo, né? Por exemplo, tem alguns personagens que tem alguns adereços gigantescos na mão, um chapéu, um chifre, né? Mas a gente não tá se vendo. Então, é muito louco pra gente tá fazendo isso, né? Tá ali assustando aquelas pessoas, porque visualmente a pessoa já tem medo de você, né? Então você não precisa de muito esforço, você não precisa ir tão longe pra fazer essa pessoa, tipo, gritar de medo, assim, né? Sim. Nossa, eu sempre fui fascinado com esses eventos. A primeira noite, a primeira edição de Noites do Terror que eu fui do Play Center, por exemplo, foi lá em 2006, final dos tempos. Gente, foi assim, um fiasco, porque eu morria de medo, eu não aproveitei, eu ficava me escondendo. E pra quem nunca foi nesse tipo de evento, assim, o Play Center, ele não... Eles pegavam pesado mesmo, assim, Muito. Tá? Então, eram temas pesadíssimos. 2006 foi uma edição, assim, com temas pesadíssimos. Que eu acho que hoje seria um grande problema na internet, esse tipo de Sim, evento. era Com esse tema que tinha na época. Sim. Eu lembro que em 2007, agora me corrijam se eu estiver errado, 2007 foi o 20 anos de terror, certo? Do Play Center. Eu acho que foi. Foi. E nessa edição tinha um labirinto chamado Necrotério, se eu não me engano. Gente, o necrotério ficou tão assim marcado na minha vida, porque eu me perturbava tanto essa ideia de que é um necrotério e tem mortos-vivos lá, e que eu vou acessar esse labirinto e sentir aquelas emoções. Enfim, aí sempre me fascinou muito. Anos depois eu fiz meu primeiro evento com a Jaque, que foi numa escola de idiomas. Eu fiz um personagem acho que foi um Nosferatus. Então eu usava uma prótese no nariz, tipo um narizão de Nosferatu, bem... aquela coisa, orelhas de Nosferatus, e foi meu primeiro evento. Foi maravilhoso, é muito legal estar do outro lado da moeda, porque até então eu sentia essas emoções, né? Eu ia lá nas Noites do Terror, nesses eventos, aí quando você tá do outro lado é muito diferente, porque assim, você vai lidar com emoções e emoções das pessoas. O personagem que eu mais fiz na vida nesses eventos foi palhaço. E assim, as pessoas têm uma coisa com palhaço. Então eu já apanhei muito de palhaço, já levei muita porrada na cara de cair meu nariz de palhaço, porque as pessoas assim entram em pânico, elas entram em choque mesmo. O último evento que eu fiz, inclusive... Você falou isso e me lembrou uma coisa que as pessoas, assim, tem gente que não consegue associar, que é um ator, por exemplo, atrás da roupa, né? Tipo, tem gente que leva muito a sério ali, que, por exemplo, você tá de palhaço, você é um palhaço do mal, você tá ali realmente pra levar a pessoa pra puta que pariu, entendeu? No último... Tipo, é muito louco como as pessoas lidam. No último evento que eu fiz, especificamente, que foi com nosso amigo Paulo Navas, um beijo pra Navarte. Um beijo. Beijo, Navarte.
E aí a gente fez. E eu estava de palhaço e era numa balada. E assim, você tem que dosar, você tem que administrar, porque tem pessoas que você chega perto e ela tem um gatilho tão enorme com aquele personagem, com aquela história, enfim, com aquela imagem. Que aí, às vezes, você tem que dosar, né? Você não chega muito perto, porque você sabe que, eventualmente, aquela pessoa pode desmaiar. Sim. Eu sei que nesse último evento, especificamente, eu terminei sem meu nariz, eu quase terminei sem minha peruca, porque eu levava soco, levava tapa, as pessoas vinham pra cima de mim com medo, enfim, uma loucura. Ô, Léo, gente, mas é muito legal. o primeiro evento que você fez foi naquela escola lá em Cubatão? Não, Ou foi em outro? Foi em Guaianazes, se eu não me engano. Foi um semi. Ai, meu Deus. Tá, beleza. Não, é porque… O Rafa tava também, né? Você tava, Rafa? Eu tava. Nesse. Eu acho que nós dois fizemos palhaço, se não me É engano. porque teve um evento que eu fiz que eu lembro que o Léo tava. Não lembro se o Rafa tava, que foi em Cubatão. Você tava, Rafa? Eu fiz um palhaço Em nesse. Cubatão, já que o Rafa tava, eu não. Ah, tá, beleza. É o contrário. Porque nessa de Cubatão, eu tava fazendo a Regan do Exorcista. E eu lembro que o pessoal da escola me trancou no banheiro uma hora. E eu fiquei me matando pra sair de lá. Momentos. Momentos. Perrengues. Gente, a Jaque sempre fez vampiras maravilhosas. Que vocês não têm noção. Jaque sempre tombou muito nas vampiras. A Jaque, puta que pariu. Os personagens dela eram incríveis. Assim. Ai, gente, que momento é esse de exaltar minha beleza? O biscoito Gente, do personagem dela. Atores, atrizes, Wolf Maia, profissionais, aqueles. Só que não. Depois desse papo maravilhoso com os meus amigos de vida, né, esse papo pra gente incentivar novos atores, aqueles, né? Você que curte um evento de terror, arrasta pra cima e você vai ter 20% de desconto na escola de teatro. No workshop. Mas de verdade, assim, eu quero agradecer, porque no primeiro momento que eu fiz o convite pra Jaque e pro Léo, eles toparam, assim, não pensaram duas vezes. Se pensaram, não me contaram e eu não quero saber. Como não topar de primeira, né, gente? Eu já tinha topado antes de ser convidada. Eu mesma me convidei no primeiro episódio do podcast. Isso é real, verdade. A Jaqueline já foi mandando lá no WhatsApp. Quero participar disso aqui. Onde eu me inscrevo? Me inscrevo. Vocês querem divulgar as redes sociais de vocês, Instagram, não sei, né? Querem algum tipo de biscoito? Esse é o momento. Primeiro, eu quero biscoito, com certeza. Mas primeiro eu quero agradecer, Rafa, pelo convite. Falar que eu tô muito feliz com o seu podcast, com tudo que você tá fazendo aqui, com esses conteúdos maravilhosos. Assim, tá super legal, sucesso. Voa, eu adoro falar voa pras pessoas. Voa. A voa. É muito adulto, né? Voa, cara. Voa, cara. Não, mas de verdade, tô muito feliz com o convite. Adorei participar, foi um papo muito bom. Galera, me sigam nas redes sociais. Eu sou o Léo Castro. Só que assim, em vez de vocês colocarem a letra O, é o número 0, tá bom? É o meu @0 Léo Castro. @0 Léo Castro. Segue lá. Boa. Bom, gente, quem quiser me seguir no Instagram é @JaxPita, Jaxpita. Um código, né, amor? @052627. Esse é o meu Pix. Quem quiser. Pode deixar a chave Pix? Aqueles. Ai, meu Deus. Amei. Valeu, Rafa. Valeu, gente. E se você ainda não segue aqui o @ do podcast, aproveite agora e siga no Instagram Um Menino Normal. Reposte também nos seus stories, tá? O episódio. Marque a gente pra que a gente possa repostar. E é sobre isso, amores. Bom Halloween, né? Aproveitem bastante todas as festas. Gostosuras ou travessuras, entendeu? Aproveitem com moderação. Mais travessuras beijo. do que gostosuras, hein? Halloween, everybody make a scene, trick or treat. Beijo, galera. Tchau, tchau. Um beijo e até mais. Tchau!